Olá pessoal, tudo bem? Veja bem, para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação em estar com vocês aqui neste grupo. Eu inicio aqui, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Gostaria que todos prestassem bem atenção, porque não é simples o que irei dizer. Veja bem, desde que eu era criança, fiquei sabendo que tinha uma obra para mim realizar na terra, que no tempo certo eu ia ficar sabendo que obra que seria esta. Muito bem, de 15 para 16 anos, o meu pai faleceu. Eu nasci próximo ao Vale de Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, região mais pobre de Minas. Quando meu pai faleceu, ele tinha mudado para a divisa de Minas com a Bahia. Nós estávamos bebendo as duas águas, mineiras e baianas. Tá. Daí que acontece? Eu fui ser crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Daí eu fiquei sabendo que tudo que eu conhecia estava errado, mas que eu tocasse a vida normal, que no tempo certo eu ia ficar sabendo a verdade. Tudo bem. Uma certa feita, eu estava fazendo uma roça em Minas Gerais. Eu morava na Bahia, mas fazendo a roça em Minas Gerais, numa fazenda de um cidadão que já faleceu, por nome Valmerindo Silveira. Ali eu ficava em um barraco velho, onde o gado dormia dentro. Parte daquele barraco era embarreado de barro, feito de pau a pique. Parte tinha caído daquela casa e a parte que estava em pé, eu dormia ali. E eu dobrava os meus joelhos na época e dizia: Tu que fizestes os céus, a terra e a fonte das águas, o que está acontecendo comigo? O porquê eu estou em extrema pobreza? E é maior a minha maldade? O que eu fiz de tão errado para que eu tenha que ficar nessa situação? É maior a minha maldade, a de que eu posso ser perdoado? E eu falava isso ao deitar, às madrugadas, ao levantar. Um dia lá na roça, eu puxando enxada, arrancando capim colonhão para fazer um mandiocal, inclusive de ameia. A minha pobreza era tanta que eu pegava leite no curral do fazendeiro para me servir de almoço. Um dia naquela roça, o sol estava quente. Eu fui tomado pelo um poder, eu estava sozinho naquele lugar. E aí eu ouvi uma voz meiga e suave e disse para mim, é uma voz interna, se tiver alguém perto não vai ouvir nem ver nada. Disse, eis meu servo, tenho grande obra contigo na terra, vou te levantar na terra. Vai chegar um tempo que você vai ter tudo nas mãos, tanto material como espiritual, e esta roça você não vai colher. Tá. Poucos dias depois, o meu irmão, por nome Hélio, chegou lá onde estava e disse, Juarez, isso aqui não tem futuro, vamos embora para São Paulo. Daí eu vim para São Paulo uma semana depois, coisa que eu não jamais imaginava. A minha mudança veio no bagageiro do ônibus, eu, a mulher na época e os meninos. Chegando em São Paulo, fui morar em um cômodo de laje. Apenas um cômodo era o lugar que eu ficava com a mulher e os filhos. Nós levantávamos o colchão do chão para ser o lugar de nós ficar. À noite colocava o fogão, o colchão no chão, para eu e a mulher e os meninos, na época eram 4, hoje é 6, dormir. Tá. Daí um dia eu estava sozinho e lendo a Bíblia. Eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eu li uma passagem na Bíblia, chorei, fiquei emocionado e chorei.
E eu ouvi uma voz meiga e suave: Eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Aquilo não me abalou. Eu estava indo para a igreja, congregava na Assembleia de Deus, continuei congregando. Um outro dia, eu indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, ouvi: Eis meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Aquilo não me abalou. Estava indo para a igreja, continuei indo para a igreja. Incentivado pelo pessoal da Assembleia de Deus, que o estudar não ocupa espaço e tal, entrei na aula de Teologia Bíblica da Assembleia, na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus. É na cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Um dia, na aula de teologia, lá eles me apelidaram do irmão 10, eu tinha uma facilidade muito grande. Eu fiquei sabendo que tudo aquilo estava errado. O impressionante é que eu dizia para eles: olha, o Altíssimo diz que tem uma obra comigo na terra, mas que não tem nada a ver com isso aqui, que isso aqui está tudo errado. Porém, não me mostrou o que é o certo, estou aguardando. E o impressionante é que eles não diziam nada. Um dia, na aula de teologia, dois professores, um por nome Júlio César e outro por nome Arthur, professores de teologia, pastores da Assembleia, disse: olha, tem um assunto aqui que ele é polêmico, mas vocês precisam saber, porque como vocês estudar teologia e não saber isso, uma hora vocês vão deparar com isso e vocês precisam saber isso. Nós não sabemos aonde originou o nome Jesus. Sabemos que a língua do povo judeu é o hebraico. Existe dois hebraicos, o arcaico, que é o antigo, e o moderno. Nem no arcaico e nem no moderno tem a letra J até hoje. Aí eles disseram, não existe nenhuma lógica do Messias se chamar Jesus, porque o J só tem 500 anos de existência. E lá Israel falava o hebraico e o aramaico. Nem o hebraico nem o aramaico tem J até hoje. Então não tem como o Messias se chamar Jesus. Todos os nomes com J da época estão errados, porque não existia J, e o J só tem 500 anos. Sabemos que o nome do Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, é um tetagrama hebraico, Yod, He, Vav, He. Nome próprio não se traduz, pode se transliterar, mas traduzir é crime. Exemplo: Pedro em inglês é Peter, Davi é David, Maria é Mary, em hebraico Miriam, aramaico Maureen. Isso chama-se transliteração, ou seja, pega o som de um país, põe dentro do outro país, sem mexer na identidade, porque nome próprio não pode mexer, não pode traduzir, pode transliterar. Existem nomes que dá transliteração, existem nomes que não. Exemplo: Saddam Hussein é Saddam Hussein em qualquer país do mundo. Bill Clinton é Bill Clinton em qualquer país do mundo. O hebraico antigo não existia vogais, o A, E, I, O, U nosso. Os nomes eram lidos por sigla. Exemplo: km, quilômetro, ml, milímetro. Dessa forma, lia-se os nomes usando só consoantes. Daí o tetagrama Yod, Re, Vav, Re, que em português é YHWH. O nome do Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, é Yahu. E o nome do Messias é Yahushua. Na verdade, na época eles disseram só o nome do Messias, Yahushua. Hoje eu sei que o nome do Pai é Yahu e o do Messias Yahushua. É por isso que em Atos 4:12 está escrito: em cima na terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Acontece que o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas tem o mesmo nome do Messias. O Messias tem o mesmo nome do Pai. Yahu é o nome do Pai. E Yahushua, o nome do Filho. Significado: Yahu, supremo, superior.
Yahushua, Yahu Supremo, Shua salva, ou seja, Yahu salva. Aí eles disseram, o nome do Messias sabemos que é Yahushua, e não tem como fazer esse nome virar Jesus. Sabemos que não tem como, mas vamos fazer o seguinte, já que nós acostumamos com Jesus, vamos deixar isso para lá, e morreu o assunto. Aí foi aonde eu fui, aí me chamou a atenção, porque eu tinha ouvido uma voz que na Bíblia tinha coisa errada, e que o nome Jesus não era verdadeiro. Eu tinha tanto respeito com a Bíblia que eu tomava banho para ler ela, até eu descobri que a maioria da Bíblia é mentira. A igreja, aí tá, na época, fui atrás de padres, pastores, bacharel em teologia, judeus, etc. E todos disseram para mim que realmente o nome do Messias não é Jesus, que o nome Jesus foi um nome inventado. O nome do Messias é Yahushua. Aí eu disse, mas por que não está na Bíblia? Isso é muito complicado, o povo já acostumou, fica difícil mudar e tal. Tá. Daí eu me aprofundei, fui avante e descobri que a Igreja Católica, no passado, matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo. Isso está contido nos livros de história. Daí você pega a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre. Mas veja bem, será que o povo que mata, queima, enforca os profetas é que está trazendo a verdade à população? Lógico que não. Eles tiraram das escrituras o nome do Pai, do Filho, da cidade, dos profetas. E eles trocaram tudo por ídolos e colocou a população na idolatria. Aí foi aonde eu gravei o primeiro vídeo, YHWH, aqui no estado de Rondônia. O destino me trouxe para Rondônia. Aqui no estado de Rondônia eu moro há 21 anos. Aqui há pouco tempo o Altíssimo me mostrou a verdade. E daí eu fiquei sabendo que eu teria que gravar vídeo e colocar na internet. Eu gravei o primeiro vídeo, YHWH, e o absurdo das religiões. Só no YouTube, em pouco tempo, ele chegou quase 600 mil visualizações. Fora o Facebook, eu tenho um canal no YouTube e outro no Facebook. Meu nome é Juarez Cardoso Vital. Eu abreviei no canal, coloquei Juarez C. Vital. E daí o povo está entrando em contato comigo no mundo inteiro. A população mundial ela está enganada, e o Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas está passando para mim os verdadeiros ensinamentos para me passar à população mundial. Veja bem, todas as religiões, sem exceção, estão na contramão da realidade, porque o Altíssimo mostrou para mim que o verdadeiro evangelho não se pega um centavo de ninguém, é totalmente gratuito, e que padres e pastores, anciões da cristã no Brasil, Papa, etc., são os falsos profetas que viriam na terra e enganariam a muitos. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observa que são muitos padres e pastores no mundo inteiro pregando um evangelho furado, adulterado, pois a Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas do Altíssimo, consumiu com as escrituras originais e fizeram um livro paralelo chamado Bíblia e enganou a população mundial. E eles, para enganar, pegaram um pouco das escrituras e colocaram neste livro, senão não tinha como enganar. Temos que parar de ler o livro? Não.
temos que ler sabendo que nela tem poucas verdades e a maioria é mentira. Lá no Apocalipse 18, capítulo 18, do versículo 4 ao 6, diz que do mesmo cálice de ouro que a grande prostituta encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber, para usar ele e dar ela em dobro. Ou seja, da mesma Bíblia que a Igreja Católica fez, é para usar ela e dar Satanás em dobro, desmanchar os ensinamentos errôneos, malignos de Satanás. Porque eu provo na íntegra que a Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse 17. Observa que lá no Apocalipse está fora de ordem, porque eles colocaram fora de ordem para as pessoas não entender. Lá fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia. Observa que Atos 4:12 diz que é só um nome que salva. Se é só um, eu pergunto qual? Que uma hora é Deus, outra hora é Jeová, outra hora é Emanuel, outra hora é Senhor, que é o mesmo Baal, outra hora é Jesus, outra hora é Yahvé, outra hora é Javé, outra hora Aparecida, que pegaram no córrego e colocaram para ser padroeiro do Brasil, que é o cúmulo. Inventaram tantos nomes e tantos ídolos e colocou a população na perdição, na maldição satânica. Atos 4:12, em cima na terra só há um nome pelo qual se possa salvar. O nome é Yahweh. A Igreja Católica, que matava, queimava, enforcava os profetas, consumiu com o verdadeiro e arranjaram vários nomes malignos, vários ídolos, e colocou a população na idolatria. Enganou. Lá no Apocalipse diz que a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. A Igreja Católica que arranjou esses nomes e enganou a população mundial. Lá diz que a grande prostituta tem as suas filhas. Quem são as filhas da Igreja Católica? Observa que o macumbeiro adora Deus e Jesus, a Assembleia de Deus adora Deus e Jesus, o feiticeiro adora Deus e Jesus, a cristã no Brasil adora Deus e Jesus, o centro espírita adora Deus e Jesus, o adventista adora Deus e Jesus, o candomblé adora Deus e Jesus, a universal do reino de Deus adora Deus e Jesus, a umbanda adora Deus e Jesus, a quimbanda adora Deus e Jesus, as entidades religiosas adoram Deus e Jesus, a novela da televisão, o filme pornô, o brega. Observa que coisa ridícula, que Deus e Jesus é esse que está em tudo quanto é baderna, tudo quanto é fuleiragem. Acorda, população. As igrejas são filhas da Igreja Católica. O Apocalipse diz que ela tinha as suas filhas, todas saíram dela, são farinha do mesmo saco. Lá diz que a grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. Observa que o Vaticano é ouro puro e a Igreja Católica é a entidade religiosa financeiramente mais rica do mundo. Lá diz que a grande prostituta está assentada sobre muitas águas. Lá está fora de ordem. Assentar quer dizer dominar. E lá na frente dizia: as águas que vistes são povos, línguas e nações. A Igreja Católica está dominando os povos, as línguas, as nações. Lá diz que a grande prostituta está assentada sobre 7 montes, 7 colinas. Lá no Vaticano estão os 7 montes, são eles: Monte Quirinal, Monte Viminal, Monte Caélio, Monte Palatino, Monte Aventino, Monte Capturino e Monte Inquilino. Lá diz que a grande, agora vamos ao segredo, lá diz que a grande prostituta tinha um cálice de ouro na mão, e ela pegou o cálice de ouro, encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber. Que cálice de ouro é esse? A palavra do Pai que fez os céus, a terra, e a fonte das águas é ouro, é verdade. Caiu na mão da Igreja Católica, ela consumiu com o nome do Pai, do Filho, da cidade, dos profetas, trocaram tudo por ídolos e colocou a população mundial na idolatria, na perdição, para adorar e reverenciar Satanás com a sua grande idolatria. Olha,
Aí você me pergunta, mas por que você cita a Bíblia? Porque lá em Apocalipse 18, do 4 ao 6, diz que do mesmo cálice de ouro que eles encheram das imundícias da terra, para usar ele e dar ela em dobro. Porque na Bíblia tem verdade, pouca coisa, mas tem. E o pouco que está lá, eu vou utilizar para desmascarar as mentiras. Porque eu mostro mentira nessa Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você duvida, assista o vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mostrei um pouco, não mostrei tudo, porque se for mostrar tudo, dá outro livro. Observa Atos 17, versículo 24 e 25. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem e nem aceita ser servido por mãos humanas. O homem e a mulher têm que andar com as suas próprias pernas e servir ao Altíssimo independente de religião. Religião é coisa que Satanás inventou para escravizar o povo e roubar a população mundial. Lá em Gênesis dizem que o homem tem que viver do suor do teu rosto. Os discípulos, quando andavam na terra, não pegavam nada de ninguém. O apóstolo Saulo, que vocês chamam de Paulo, ele fazia tenda para sobreviver. Nesses últimos dias surgiu muitos padres e pastores espalhados no mundo inteiro, com conversas mansas, roubando a população. São os falsos profetas que está predito que ia vir na terra, veio e está aí, enganando a população mundial. Só que o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, vai dar um basta em toda essa situação em breve. Eu lhe convido, assista, entra no meu canal Juarez C. Vital e assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões, e depois assista os demais vídeos. Lá eu tenho um vídeo que eu fiz, YHWH e o fim do mundo. Ele é bem resumido. Nele eu mostro que Santa Ceia é maligno, que batismo que estão batizando aí é tudo furado. Eu tenho vários vídeos e cada um eu dou um pouco de explicação. Eu não pego um centavo de ninguém porque não sou mercenário, porque eu prego o verdadeiro evangelho, e o pregador do verdadeiro evangelho jamais vai pegar dinheiro de alguém. Meus preciosos amigos e amigas que estão ao alcance da minha voz, acorda, aceita a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o precioso nome do Altíssimo, Yahweh. Esse nome é poderoso e só nesse nome há salvação. Eu finalizo aqui deixando um abraço a todos irmãos e irmãs que estão nesse grupo. Que o Altíssimo possa iluminar e guiar cada um de vocês mansamente às águas tranquilas. Que assim seja.